Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem guardados em suas casas, na medida do possível, né? Saia realmente se for necessário, se for preciso. Do contrário, né, mantenha-se aí resguardado em casa, né, evitando qualquer contato aí com quem você não conhece, né, ou em lugares com aglomeração. É o seguinte, meus queridos, esse conteúdo da aula de hoje, né, são basicamente algumas aulas, né, envolvidas em apenas uma. Então, pega seu caderno, faça suas anotações, tá bom? Não deixa de anotar, de perceber alguma coisa que já põe no caderno, já anota, tá ok? Porque é um conteúdo que é rápido, mas ele precisa de alguns conceitos a serem trabalhados, tudo bem? Então vamos lá, meus queridos. A primeira parte é a teoria celular. Então você imagina aí que nem sempre os humanos souberam, né, que existiam células. Então isso se durou até 1665, né? Porque nesse ano foi descoberto, né, por Robert Hooke. Ele fez um microscópio bem arcaico, né, bem primitivo. Mas ele conseguiu ver algo semelhante a isso aqui, ó, no microscópio dele. Né, vários quadradinhos lá de uma cortiça. Né? Cortiça é um pedaço de casca da mesma parte, da mesma árvore que faz, por exemplo, a rolha, né, de garrafa. Então ele reparou lá no microscópio que tinham vários compartimentos assim quadradinhos, e ele chamou de célula. Tá? Essas cavidades eram um pequeno compartimento, isso que significa lá em latim. Tá? Ele chamou assim, célula. A partir daí, né, a ciência começou a melhorar, né, inclusive a tecnologia, né, ajudou. E aí, dois estudiosos, né, o Schleiden e o Schwann, eles propuseram de forma independente, né, alguns estudos que falavam na mesma coisa, que todos os seres vivos eram formados por células. Essa tornou-se a ideia da teoria celular. Então, basicamente, a teoria celular, resumidamente, né, todos os seres vivos são formados por células. Só que essa teoria celular, ela teve um acréscimo, né, de um estudo também pelo Virchow. Então, o Schleiden, Schwann e o Virchow, eles propuseram basicamente o que a gente tem hoje de teoria celular. São 3 pontos. Primeiro, né, que todos os seres vivos são formados por células, é aquilo que a gente tinha falado antes, né? Segundo, que são as menores unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Tem partes menores do que as células? Sim, dentro das células tem partes menores. Mas a célula é a unidade realmente a menor que pode existir para que haja um ser vivo. Tudo bem? E todas as células só se originam de outras células pré-existentes. Tá? Então ficou esses 3 postulados aqui, né, como base para a teoria celular. Beleza? Então dá um pause aí, dá uma lidinha melhor, e terminando a sua leitura você continua. Beleza? Agora, quanto aos vírus e a teoria celular, né? Os vírus, eles não são formados por células. Isso é importante você sempre lembrar, tá bom? Os vírus não são formados por células. Por não terem células, eles não entram na teoria celular, né? E isso faz com que alguns autores não considerem como seres vivos, né? Lembra que para a teoria celular, todos os seres vivos são feitos de células. Os vírus não são feitos de células, então alguns autores, né, acreditam que alguns cientistas, né, ou produtores de literatura, eles não acreditam que os vírus são seres vivos. Mas, né, eles são dependentes de células para realizar suas atividades. Tá? Então isso eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são parasitas, né? Eles utilizam recursos de outro e eles precisam estar dentro de uma célula, né? Então eles utilizam recursos de uma célula obrigatoriamente. Tá? Sem a célula ele é um nada. Tá? É só um pedacinho de informação genética. Assim, né, mesmo que não tenham células, os vírus necessitam de células para seu funcionamento. Então eles estão obrigatoriamente ligados às células. Se não tiver células, os vírus, imagina isso lá, um pedaço de pedra. Tá? Não faz nada, não fede nem cheira. Beleza?
Então, organização celular, né, já na metade da aula. Tudo baseia-se na célula, como a gente estudou, né? E um conjunto de célula que forma, que tem a mesma função, né? Forma um tecido. Nós vamos estudar já sobre os tecidos. Mas o que é uma célula? É um conjunto de células. O que é um tecido? É um conjunto de células, tá? Que desempenham a mesma função. E um conjunto de vários tecidos, né? Nós temos um órgão. Então um órgão não tem só um tipo de tecido, tem vários tipos de tecidos. Então um órgão ele tem vários tecidos, né? Um conjunto de tecidos forma um órgão. Exemplo desse órgão pode ser o coração, tem vários tipos de tecidos. Nos olhos tem vários tipos de tecidos, estômago, rim e assim por diante. Agora, um conjunto de vários órgãos que realizam uma função específica, né? Tem algo em comum, a gente chama isso de sistema. Por exemplo, sistema circulatório. O que tem no sistema circulatório? Tem, por exemplo, o seu coração, tem os vasos sanguíneos, né? Sistema nervoso, tem os nervos, tem o seu encéfalo, né? Excretor, digestório, por exemplo, tem estômago, tem o esôfago, tem intestino, né? Então, vários órgãos com a mesma finalidade ali fazem um sistema. E agora, um conjunto de sistemas, isso aqui não são todos, tá? Mas um conjunto de sistemas, né? Esses aqui mais os outros, formam um organismo. Então, essa é o caminho, né? Da célula até o organismo. Você está aqui, você é um conjunto de sistemas, e cada sistema tem os seus órgãos, né? Esses órgãos são formados por tecidos, e cada tecido é formado por um tipo específico de célula. Beleza? Agora, olha só, vamos voltar aqui para finalizar na questão dos tecidos, e já finalizando mesmo. O corpo humano é formado por 4 tipos básicos de tecidos, tá bom? O epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Está bem resumido isso aqui. Eu espero que você dê uma pausada aí, né? E dá uma lida também. Tá ok? Então, o tecido epitelial. O tecido epitelial tem como função revestir o corpo. A pele, sua pele aqui por fora, onde você toca, isso é tecido epitelial. Tá bom? Outra função é garantir a sensibilidade, né? Ele tem bastante finais ali de terminações nervosas, muitas terminações nervosas, né? E também secretar substâncias. Então, por exemplo, né? Já percebeu que sua testa aí talvez tá cheia de óleo, né? A testa tá oleosa. Por quê? Porque o tecido epitelial tem essa função, né? De secretar substâncias. Tá? Pode ser uma substância mais oleosa, pode ser mais líquida, mas tem essas funções. Tudo bem? Tecido conjuntivo, olha só, a principal eu já coloquei logo de cara, é reserva. Tá? Entenda que o tecido conjuntivo ele faz uma reserva de substâncias. Ele sempre fica embaixo do epitelial. Tá? O epitelial é sempre acompanhado de conjuntivo. Então as funções são do conjuntivo, desculpa. Reserva de substâncias, sustentação, preenchimento, transporte de substâncias, tá? O tecido conjuntivo pode ser especializado, né? E aí ele pode ser adiposo, né? Quando reserva a gordura, cartilaginoso, né? É cartilagem, por exemplo, a sua orelha, né? A parte todo o formatinho da sua orelha é cartilagem, isso é tecido conjuntivo. O tecido ósseo, seus ossos são tecidos conjuntivos porque reservam cálcio. Os tecidos sanguíneos, seu sangue tem um pouco de água, tem um pouco de açúcar, né? O hematopoético ou apenas o tecido conjuntivo. Então são alguns dos sistemas conjuntivos que nós temos aí no corpo. Tecido muscular. O tecido muscular é um tecido inervado, cheio de nervos e muito vascularizado. Ele tem muito vasos sanguíneos, tá? Tem que passar muito sangue por ele. Ele é formado por células especializadas na contração. Então, basicamente, as células que fazem, o tecido que faz contração é o muscular, né? Porque ele realiza movimento no nosso corpo. Tecido nervoso. O tecido nervoso é responsável pela recepção e interpretação, né, de estímulos do organismo. Tá? Então, basicamente, você, sei lá, tocou numa pontinha do espinho.
seu tecido nervoso ele recebe essa mensagem, ele interpreta o que aconteceu e ele manda uma resposta que tem que fazer, né? Tira o dedo da ponta do espinho, enfim. Isso ele basicamente reage a estímulos, tá bom? Tecido nervoso. Meus queridos, por hoje é só, espero ter ajudado. Qualquer coisa você pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, a gente conversa melhor, né, tira dúvida e tudo mais. É isso aí, corre lá fazer suas atividades e é isso aí, valeu, falou, fui. Isso é tudo bem, pessoal.